Oiê, esse é o Cine Carneiro, um espaço dedicado para a gente conversar sobre cinema e vida. Estou bastante animada de começar esse podcast. Queria dizer que raramente eu tenho insônia, e antes de começar o podcast eu tive insônia. Eu tenho uma insônia criativa, né, que eu fico tendo ideias. Raramente isso acontece, mas aconteceu, porque eu estava muito ansiosa para chegar aqui, para ter esse contato com vocês, para poder falar de um assunto que me move muito, né? Que é o cinema. Sejam bem-vindos, espero que esse seja um espaço tão gostoso para vocês quanto é para mim. Já vou dar um recado importante que é, provavelmente todos os episódios desse podcast terão spoilers, porque a minha ideia é que a gente possa discutir os filmes um pouco mais a fundo, né? E não só que eu apresente para vocês filmes interessantes que vocês podem ver. Então, se você tem questões com spoiler, vai lá ver os filmes que vão estar no título, depois volta para ouvir o episódio, tá bom? A gente vai falar desse sucesso de bilheteria, que eu ainda estou aqui. Quero falar desse filme porque, primeiro, que é um filme mesmo, né, que merece toda a repercussão que está tendo. Segundo, que eu acho que ele é um filme importante para a história do cinema no Brasil, não só para a história do cinema no Brasil, mas como também para a história do Brasil, né? Um país que às vezes esquece da sua história. E eu acho que ele é um filme importante para vir relembrar o nosso passado, né? E para onde a gente precisa caminhar. Eu acho que ele é um filme importante para a história do cinema porque eu acho que ele tem uma capacidade narrativa, uma capacidade de mexer com a gente em lugares muito profundos, né? E muito sensorialmente e de uma maneira muito simples. Não é simples, né? Bem sofisticado, mas sem muitas pirotecnias, né? Ele trabalha com o cru, e esse cru já é muito suficiente, assim, para essa história ter a força que ela tem. Depois me interessa falar sobre esse filme, assim, de um lugar particular de trabalho mesmo, porque ano que vem estreia uma série que eu fiz. Oi, gente, só um adendo aqui. Eu gravei esse episódio em novembro do ano passado. Então, na verdade, a série ela já lança esse ano. É a minha primeira protagonista e também é uma personagem que viveu a ditadura, que assim como a personagem da Eunice, o marido também desapareceu na ditadura e ela ficou com duas crianças para cuidar. Então é um tema, né, que particularmente me interessa e o trabalho de atuação da Fernanda Torres me interessa muito e é sobre isso que eu vou principalmente falar nesse podcast. E aí, para falar sobre o trabalho dela, eu queria trazer um outro autor que eu sou bastante apaixonada, que é o Klaus Viana, um livro dele que chama A Dança, que eu acho, não sei se está focando, meninas, só tem no Brasil esse. Eu acho que esse livro é um livro que pode falar com qualquer um, não só com artistas, mas eu acho assim que todo ator deveria ler, porque é um livro muito importante, assim, filosoficamente e tecnicamente também. Como a gente pode usar alguns recursos da dança para a gente construir a nossa atuação. Não é um livro que tem uma característica dogmática, não vai te dar o passo a passo, mas eu acho que é um livro que faz com que a gente entenda sobre o movimento da vida e se você tiver o olhar atento, você consegue entender sobre os movimentos internos que os personagens precisam ter. Eu vi duas vezes o Ainda Estou Aqui, eu vi a primeira vez na pré-estreia, eu fiquei muito encantada, assim, como é um filme que consegue carregar a gente pela sensorialidade, né? Como a gente vive tão de perto esse drama da Eunice, como a gente se afeta por ele, né? Então, assisti muito tomada mesmo por aquelas sensações todas que ela atravessa na primeira vez. Na segunda vez, eu consegui assistir com um pouquinho mais de distanciamento. Fui no cinema essa semana, revi o filme para ver as questões um pouco mais técnicas, e aí vi muito desse livro do Klaus Viana ali, né, dentro dessa construção de todos os personagens, mas especialmente no trabalho da Fernanda Torres. Então vou começar dando uma breve sinopse do filme, e aí a gente entra na discussão. No início da década de 70, o Brasil enfrenta o endurecimento da ditadura militar.
No Rio de Janeiro, a família Paiva, Rubens, Eunice e seus 5 filhos, vive à beira da praia em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Eu queria começar falando sobre uma coisa que eu acho que chama a atenção de quase todo mundo, né, que vai ver o filme, que é a capacidade que o filme tem de levantar uma bandeira sem necessariamente precisar dizer essa é a minha bandeira. Eu acho que tem um acerto muito inteligente do Walter Salles nesse filme, e que eu vi os atores falando sobre isso também, né, que é um filme sobre afeto. E é muito difícil a gente passar intacto por um filme que é tão afetuoso e que ao mesmo tempo é tão brutal. Sabe, qualquer pessoa que esteja com a sua humanidade em dia e que tenha uma capacidade empática, não passa intacto por esse filme. E eu acho que esse é um grande mérito desse filme, porque a gente vive tempos muito difíceis mesmo, assim, eu acho que para a juventude, né, especialmente, assim, eu tô com 33. Às vezes eu olho para esse momento que a gente está passando, né, historicamente, tá todo mundo meio confuso, né? Às vezes eu tenho essa sensação de que é e tanta informação falsa também. Eu tô gravando esse episódio no dia 27 de novembro de 2024. A gente ficou sabendo na semana passada que a gente quase sofreu de novo um golpe de Estado. Eu acho esse filme importante porque ele vem dar um lembrete, mas um lembrete com muita calma e muita sabedoria na forma como o Walter constrói isso. Porque a gente vive um momento de polarização, né? Já vivemos tempos piores, mas ainda estamos atravessando a onda dele, né? Desses últimos anos que a gente viveu. E como ele é um filme que fala sobre afeto, em primeiro lugar, e como o Walter Salles consegue construir uma narrativa muito sensorial, a pessoa, quando vê, já está envolvida, sabe? Quando a história acontece, já está envolvida ali. Então não tem como você sair intacto desse filme, acredito eu, não tem como sair desse filme sem entender a dor dessa mulher e do que foi aquilo, né? Porque ela estava na casa dela, né? Aí entraram na casa dela, levaram o marido dela embora. Pensa a violência que é isso, né? Você tá vivendo na tua casa e entram na tua casa e levam teu marido embora para nunca mais. E levam a tua filha de 15 anos para ser torturada e para depor e te mantém em cárcere por 5 dias, te torturando. Então, como ele consegue construir isso muito sensorialmente, e aí é difícil você não sentir o que ela sente. Portanto, é difícil, eu acho, você sair desse filme sem ao menos estar repensando o que significou a ditadura, né? Talvez para uma sociedade, né, que não é acostumada a lutar pelos próprios direitos, pouca gente entenda o que é ter uma causa mesmo, que move. Mas quando a gente fala de afeto, quase todo mundo, assim, acho que é a parcela mínima das pessoas nunca tocou um amor profundo de alguma forma, né? E eu acho que quando você se depara com aquela mulher, com aquele amor profundo que ela tem por aquele marido e por aquela família, é muito difícil que você não sinta também, que o espectador não sinta também. Eu acho que tem uma sacada muito importante desse roteiro, que é, todo o primeiro momento do filme são cenas que têm muita vida. Cenas, primeiro, que tem muita luz, né? A casa é clara, são cenas de praia, as janelas estão abertas, a vida está circulando naquele ambiente, sabe?
as cenas das crianças na praia passando Coca-Cola para se bronzear, a cena do cachorro, né? Eles encontram um cachorro, levam para casa o cachorro. A gente tem a primeira conexão afetuosa com o personagem do Selton Mello ali, porque o filho leva um cachorro que ele pega na rua, e quem não gosta de cachorro tá morto por dentro, aquela zoeira. Não, mentira, eles têm o direito de não gostar de cachorro também, mas é um animal também, é um lugar muito fácil da gente se conectar, né? Ele leva aquele cachorro para casa, e aí tem essa cena, né, do filho, do Marcelo, pedindo para ficar com o cachorro. E o pai se afeiçoando por aquele cachorro ali, falando, beleza, vamos ficar com esse cachorro. Então você já tem uma empatia muito rápida por aquele personagem. Quando ele é apresentado, você já fala, esse cara é legal. E essa coisa da comida, da mesa cheia, dos afetos verdadeiros, né? Deles tomando sorvete, eles recebendo os amigos em casa e fazendo torta e boas comidas. E dança, né? Cena de dança, eles dançam todos juntos. Cena de dança é impressionante. Quando entra a cena de dança em filme, pode reparar, normalmente você se conecta com o personagem. Um filme, por exemplo, que faz isso muito bem na gente, o Cria Cuervos, do Carlos Saura, quando as crianças colocam o disquinho de vinil lá e dançam. Tipo, a gente derrete por dentro. Eu assisti um outro filme na Mostra de Cinema de São Paulo, não lembro o nome do filme agora também, mas era um filme que até então ele não estava sendo tão gostosinho para mim, assim, mas tem uma cena que as duas irmãs, elas dançam juntas, elas colocam uma música e começam a dançar no quintal e uma começa a imitar o movimento da outra, você, tipo, automaticamente gosta daquelas personagens, né? Então tem essa cena deles dançando em família, dançando com os amigos, esse pai que convida a filha para dançar. A casa, ela tem vida, né? As paredes têm sujeira de um jeito legal, né? Por exemplo, o escritório. O escritório deles é muito boa aquela arte. O escritório tá a Fernanda Torres, né? O Eunice jogando com o Selton Mello, com o Rubens jogando ali. E ao fundo tem um monte de livro, e os livros você vê que eles não estão exatamente organizados, eles estão meio, tipo, alguns organizados, os outros que eles compraram, que não coube, estão meio assim por cima. Tem uns quadros que meio que não estão direito na parede, sabe? Tem uma sujeira de uma casa que tem vida, que está acontecendo, de gente que lê, que compra coisa nova, que se interessa, de coisas que vão sendo agregadas, né? No meio da sala daquela família tem uma mesa de pimbolim, né? Quer dizer que aquele jogo, o jogo está presente na vida dessas personagens, né? Daquelas crianças, daqueles adultos. Tem a cena em que o Marcelo e o pai jogam juntos de noite, pimbolim. É pimbolim, né? Tá certo? É pebolim. Pebolim, acabei de dar um Google. Sim, falei pimbolim a minha vida inteira. Enfim. E tem uma coisa muito bonita, todos os personagens têm, o Rubens, a Eunice e todas as crianças logo no começo do filme, até a empregada, que é um brilho no olhar. Todo mundo tem um brilho no olhar nesse começo desse filme. Os olhos, eles estão pulsantes, felizes, cativantes. E a partir do momento em que os militares chegam na casa e fecham as cortinas, as pessoas param de entrar na casa, as pessoas param de sair da casa. Não tem mais luz, não tem mais circulação de ar, não tem mais música. A vida deles nunca mais será a mesma. Mas tem uma coisa que eu acho que é um grande acerto nesse filme, que é o tempo. O tempo em muitas instâncias, né? Eles tiveram tempo para fazer essa pesquisa de elenco muito bem feita. Depois, eu vi alguns vídeos dos atores dizendo que eles tiveram tempo de preparação, de elenco. Tempo para eles poderem ficar juntos e para eles criarem uma atmosfera de família mesmo. E tempo, cara, tem coisas que só se constrói com tempo mesmo. E narrativamente, tem uma sacada do roteiro que também é tempo. Ele dá um tempo importante para a gente enquanto espectador, para que a gente se afeiçoe pelo Rubens, antes desse personagem sumir.
Ele dá tempo pra gente, para que a gente goste daquela família. Ele dá tempo para essas cenas gostosas de ver. Ele dá tempo pra gente curtir. E essa câmera, ela tá perto, ela tá sempre perto. Ela é quente, ela tá nesse lugar de quentura e amor que essa família tem. Então a gente está junto com eles, a gente está ali sentindo com eles. O filme ele dá o tempo que ele precisa para que a gente goste desse personagem que depois vai sumir. E esse personagem some e a gente sente falta dele até o final do filme. É um filme de 2 horas e 17 minutos que a gente não sente passar. Eu vi 2 vezes e eu não senti passar. Porque ele tem tanta capacidade de aproximar a gente dos personagens que você vai junto. Mas é um filme que tem tempo. Ele tem tempo de tela, 2 horas e 17, ele tem tempo para pesquisa, ele tem tempo para construção de elenco, ele tem tempo para filmagem, é um filme que tem tempo. E aí eu queria pegar uma fala do Klaus Viana, que ele fala sobre tempo. Esse livro é muito legal porque a primeira metade do livro ele faz um relato muito pessoal dele enquanto professor de dança em vários lugares que ele passou e depois como ele entra para o teatro e começa a fazer preparação corporal para o teatro. E a segunda parte do livro é muito técnico, assim. E aí ele traduz um pouco dessa narrativa toda que ele vem trazendo e que você já consegue encontrar alguns conceitos de movimento ali, mas ele traduz isso tecnicamente também. É bem interessante. Então ele está contando, né, de uma época da vida dele e ele fala assim: nessa mesma época, outra lição serviu para o desenvolvimento do meu trabalho. Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn vieram ao Brasil pela primeira vez e fui assistir a aula deles no Teatro Municipal do Rio. Eles começaram lentamente, tiraram o sapato e deslizaram os pés no chão, sentindo o contato com o solo, sentindo a relação com o solo, com aquele espaço em que iam dançar. Era quase uma cerimônia, lenta e cuidadosa. Só depois colocaram as sapatilhas e iniciaram um plié bem lento. O corpo de baile, enquanto isso, já estava saltitante e pronto para entrar em cena. Confirmou-se para mim a importância da relação com o tempo interior, um tempo que só artistas como Margot e Nureyev têm, ou atrizes como Fernanda Montenegro e Marília Pêra. Confirmou-se também que as aulas de clássicos são rápidas demais, superficiais demais, e professores e bailarinos querem resultados em pouco tempo. O problema é que não se pode dar saltos em arte. Existe o dia, a noite, a semana, o mês, o ano. Você não tem como suprimir o tempo. Não posso pular uma noite, não posso ir contra a natureza do meu corpo. Não posso lutar contra algo que é muito maior do que eu. O aprendizado exige um tempo, e esse tempo precisa ser consciente. É claro, no entanto, que existem as individualidades, e o professor existe para reconhecê-las, e esse tempo varia em cada um. E aqui ele usa a figura do professor, mas eu diria que também a figura da direção é uma figura que se assemelha a esse lugar. E esse tempo varia em cada um. A conclusão é a seguinte: o que você aprende rápido, vai embora rápido. Existe aos montes no Brasil gente que faz 58 piruetas ou 32 fouettés, mas faltam aqueles que dançam, que ouvem a música, que colocam intenções nos gestos, que têm um tempo e uma emoção internos. E aí, mais para frente, ele vai falar sobre o que ele considera o que é o talento. Talento talvez seja uma capacidade inata, um estar aberto para, e nada mais do que isso. Mais para frente ele vai falar que preciso de pessoas que já estejam abertas, as pessoas que ele gosta de trabalhar. Preciso de pessoas que já estejam abertas, já num determinado ponto do seu autoconhecimento artístico. Assim elas ouvem aquilo que você propõe e isso faz com que se movam. De qualquer forma, nunca me assustei com os artistas talentosos. Tanto que trabalhei com alguns dos melhores atores, atrizes, bailarinos e bailarinas do país. Eu acho muito legal isso que ele fala do tempo.
E é claro, né, a gente fazendo arte nesse país, que é um país que dá pouco recurso e pouco tempo para se fazer arte, é difícil mesmo, porque às vezes a gente precisa fazer milagre com o tempo que a gente tem, com o orçamento que tem que caber dentro daquele tempo. Então, você ter um filme assim como Ainda Estou Aqui é um grande privilégio, eu acho, assim, para a gente enquanto espectador e também para os atores que estão fazendo esse filme, né? Assim, e eu acho que é por isso que esse resultado é também o que ele é. E tem uma outra coisa também que eles conseguiram fazer nesse processo desse filme, que eles gravaram cronologicamente. Então, esse tempo da família junta esteve lá. E quando tiraram o Selton Mello do filme, né, que tiram o Rubens da vida da Eunice, também tiraram o Selton Mello do filme, porque as diárias dele acabaram. Então ela falou, eu senti falta mesmo dele, assim, a presença dele ali comigo, né, de tudo que a gente tinha construído até então. Tem uma coisa muito bonita que eu acho dessa fala do Klaus Viana, e que eu acho que é o porquê eu gosto também tanto dessa profissão atriz, que é, quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica. E a gente vive num mundo que insiste em dizer que as pessoas velhas não têm valor, né? A gente não é mais uma sociedade que valoriza os saberes ancestrais, por exemplo. A gente perdeu isso, né? E acho que a gente precisa retomar isso. A gente precisa ouvir as sabedorias das nossas avós, das nossas bisavós, dos nossos avós. Claro, eu não estou falando que a gente tem que parar no tempo na questão dos costumes, né? Que bom que a gente fez um monte de avanço. Que bom que a gente, né, hoje, não, enquanto mulher, por exemplo, não precisa se submeter a um monte de coisa que a gente tinha que se submeter um tempo atrás. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que existe também uma sabedoria da vida e da profissão que só o tempo pode trazer, né? E é por isso que é assombroso mesmo quando a gente vê aquela última cena com a Fernanda Montenegro, que como é que aquela mulher consegue entregar tudo em 3 minutos de cena, sabe? Assim, ela faz, sei lá, aquele final daquele filme, sei lá quanto tempo tem aquela cena, mas é isso, deve ter 7 minutos, aquela cena final. E é assombroso o que ela faz. Eu vi uma outra entrevista da Fernanda Torres falando isso, né? Que ela, um ator, ele carrega em si, um ator velho, ele carrega em si todos os personagens que ele já fez na vida. No rosto daquele ator velho tem todos os personagens e todas as almas que aquele ator já fez na vida. E que é assombroso, porque de repente você vê a Fernanda Montenegro vazia, né? Naquela cena com Alzheimer. E para você entregar aquilo que ela entrega com aquela verdade absoluta, que não é indiscutível aquele olhar dela, de uma pessoa com Alzheimer, indiscutível aquilo que ela faz, você tem que ter tempo de profissão. Você tem que ter tirado o sapato, pisado no chão, pisado no taco, sentido a madeira, perceber como é que teu pé se move, para então você poder subir numa ponta, para então você aprender os movimentos da pirueta, para então você começar a fazer piruetas, para então você ficar radicalmente bom em fazer piruetas, né? A gente vive uma sociedade da produção do conteúdo, né? Da velocidade das coisas, sociedade do cansaço, que exige de nós, e principalmente dos atores, um tempo que é irreal, porque essa profissão requer que a gente aprenda as coisas com o tempo que as coisas levam, com o tempo que a sabedoria da natureza tem. Então eu acho isso maravilhoso no trabalho de ator, porque ao contrário do que diz o mundo, quanto mais velho você fica, melhor você fica nessa profissão, sabe? Quanto mais ruga você tem no rosto, melhor aquilo. Aí você vê aquelas crianças que têm pouco tempo de profissão, mas que antes de tudo teve um processo longo de pesquisa para chegar até aquelas crianças, mas existe abertura, né, naquelas crianças todas. Aquilo é muito bonito de ver. E aí tem um outro momento do livro do Klaus Viana que ele fala assim: por isso insisto que não me importa hoje, e tudo no meu trabalho parte da minha vivência, qual a idade, o tipo de musculatura,
a altura ou o peso do bailarino. O que me importa é a cabeça. E aí aqui a gente vai colocar, né, o bailarino, na verdade, como o ator e o professor como o diretor. Não tem qualquer idealização em um nível físico sobre o bailarino ou a bailarina com quem quero trabalhar. Quero só que tenha uma boa cabeça. Porque, ainda que difícil, é possível modificar um corpo. Mas mudar a mentalidade de um adulto é um trabalho quase impossível. Desde essa época no Rio, descobri que sou um professor filósofo da dança, como digo sempre, brincando. Nem mais nem menos do que isso. Mas nunca me coloquei na posição de um professor distante, superior. O professor é um parteiro. Ele tira do aluno o que este tem para dar. Se o aluno não tem nada, não sai nada. Mas é preciso sempre ter cuidado. É claro que o aborto existe. Muitos professores matam um artista na sala de aula. Então, eu acho isso muito bonito também, né? Porque quando eles falam que eles tiveram esse tempo de preparação, esse tempo de construção dessa família, né? O tempo deles pisarem, né, nesse chão descalço e sentirem essa unidade de família, né? Isso também prepara essas crianças para essa cena, né? Para essa abertura cênica que elas precisam ter. E tem uma coisa também que eu vi uma entrevista da Fernanda Torres falando que o Walter, ele é um diretor que cria junto, né? Ele é um diretor que respeita também a inteligência do ator. Quando você faz a escalação num elenco que você confia, né? Também, acredito eu, você tem como ouvir o que aquelas pessoas estão propondo também, né? E aí fica uma troca interessante. Aí tem uma entrevista muito legal da Fernanda Torres que ela deu para o jornal O Globo, que eu vou colocar para vocês escutarem um trecho sobre o que ela fala da construção dessa personagem. E aí eu queria falar sobre a coluna dela, sobre o que eu vi na coluna dela. Você falou que saiu, que sai transformada desse filme. De que maneira? É porque o Walter é um diretor impressionista, sabe? Você poderia filmar o caso da Eunice com códigos de atuação que a gente conhece, que funcionam e são bons, mas ela não permitiu isso a gente. Então, a Eunice é uma mulher tão especial que não cabia a Eunice a cena do choro, a cena da revolta, cenas. Então é um filme que não te empurra com música, não te empurra com planos. O Walter, eu olho para ele e falo, Walter, você desapareceu no filme. Ele tentou, porque essa casa estava na memória dele, que nós fôssemos honestos e realistas. Não é realista, é impressionista, é uma impressão de memória que ele tinha. Isso trouxe à atuação uma espécie de contenção, que era o que a Eunice tinha, que eu nunca tinha trabalhado dessa maneira. E quando você contém a emoção, ela explode de uma maneira honesta, diferente dos códigos de atuação que normalmente você trabalha. E isso foi uma coisa que eu nunca tinha experimentado, assim, esse nível de realismo, assim, de honestidade numa atuação e de contenção. E isso é, fez emergir assim sutilezas na atuação que eu nunca tinha trabalhado. Nisso, assim, eu acho que essa contenção da Eunice são várias coisas. Faz com que o público seja cúmplice dela. Você sabe o que aquela mulher está passando e você fica pedindo para ela reagir. Então, isso vai criando no público um desconforto, mas um desconforto assim bonito, não é uma coisa para desagradável, é compaixão, é empatia. É um filme que provoca na gente empatia, eu acho. Tem uma coisa que eu acho que é muito bonita que o Klaus Viana fala, que ele é um cara que ele nunca brigou com a técnica, ele nunca disse que o bailarino ele não precisa de uma formação técnica, mas que a técnica ela precisa vir
para que aquele bailarino possa dançar livremente depois, para que aquele bailarino possa encontrar um movimento que é honesto de dentro e que a técnica ela vai ajudar aquele bailarino a traduzir esse sentimento para o público, né? Para quem vê o espetáculo de forma verdadeira e honesta e bem executada. Que a técnica, só pela técnica, ela vira forma apenas, e que a forma não interessa. E eu acho que é o que atrizes espetaculares, atores e atrizes espetaculares têm, que é a união dessa pulsão interna, dessa verdade interna, com uma técnica, né? Com aqueles anos de aprendizado, aquele tanto de estudo que está ali. Porque um ator que ele é feito só de forma, ele está morto por dentro. E no cinema, no teatro também, tá? Mas eu acho que numa outra dimensão. No cinema, tem uma coisa que é o olhar, ele revela tudo, absolutamente tudo. A câmera, ela capta a essência dos personagens, capta a essência dos atores, né? É muito difícil mentir para a câmera. E quando eu falo mentir, parece um pouco complicado, né? Porque, assim, a função do ator é mentir e mentir bem, acho eu. O ator que é bom, ele engana tão bem que a gente acredita que aquilo é verdade, né? Mas o movimento interno daquele ator não pode ser mentiroso. Eu acho que é nesse sentido. Quando a gente vê um ator mentindo aquele movimento interno, a gente percebe. O olhar, ele revela. E eu acho que essa é a diferença que conecta uns bons atores ou atores excepcionais, como a Fernanda Torres, né? Ela fala muito sobre a contenção, né? Que ela entendeu nesse trabalho que a Eunice é uma mulher que ela vai contendo tudo aquilo, porque afinal ela tem 5 filhos para criar, o marido dela foi levado embora, ela não trabalhava, ela vai ter que aprender a trabalhar, vai ter que mudar de cidade, também tem medo de ser, né, de sofrer as consequências da ditadura também, então tem que se mudar, levar 5 crianças, né, sabe Deus, e no fim ela também acaba não explicando, né, para as crianças por que aquele pai foi levado embora, né, porque ela não dá conta de tudo, não dá conta de tudo, de lidar com a dor dela, de lidar com as crianças e ainda de conseguir traduzir isso para as crianças, né, mas ela tem que dar conta, ela não tem tempo para chorar, então ela vai ficando uma... você vê aquela mulher, ela tá quase prestes a explodir o tempo todo, mas ela não explode. Não explode, isso eu também vi a Fernanda Torres falando, que ela é uma mulher daquela época, né? Uma mulher doce, gentil, que tem que sorrir, né? Então, eles trabalhavam muito essa coisa desse sorriso dela, que tá... Até na cena que ela descobre que o marido foi morto, a resposta dela é pro amigo dela: você se importaria, né, de eu te levar até a porta? E sorrir. E você vê que por dentro ela tá quase, ela vai desabar, aquela mulher vai desabar, mas ela não pode desabar na frente nem das crianças, nem na frente dos outros. Então, todas as cenas de choro, o Walter decidiu tirar do filme, o que eu achei uma escolha muito acertada, assim, porque a atriz não precisa chorar para o público chorar, necessariamente, né? Às vezes tem mais força você não mostrar do que você mostrar. O Hitchcock já falava isso nos filmes de terror. Às vezes a gente não precisa mostrar uma cena de terror. A gente pode trabalhar só sonoramente essa cena, por exemplo, que isso é muito mais assustador. E aí eu acho... teve uma cena, eu não lembro exatamente qual cena que era, mas que eu via a coluna dela fazendo meio assim, até. Opa, tem gente que tá me ouvindo só, né? Eu vi a coluna dela tremendo e o coração na frente, como se ele sustentasse essa coluna. Eu juro por Deus que eu conseguia ver isso, assim, materializado ali no corpo da Fernanda Torres. O coração que tem que sustentar aquilo tudo e uma coluna que treme, que se ela tremer um pouquinho mais, ela vai transbordar, mas ela não pode. E aí ela trabalhou muito nessa coisa da contenção. Depois tem uma cena, né? Logo depois que ela descobre que o marido morreu mesmo,
ela leva as crianças para a sorveteria e naquele momento ela se dá conta, né, que ela não vai ter mais ele de volta. E o olho dela enche de lágrimas, ela não escorre lágrima. E, cara, isso acontece o filme inteiro. Vários momentos do filme, os olhos enchem de lágrima, mas não escorrem, né? E nesse livro do Klaus, ele fala uma coisa muito bonita também, que para toda ação a gente precisa ter uma energia oposta, né? Para toda ação que a gente empenha para frente, a gente precisa ter uma ação, um fio invisível que puxa a gente para trás. Para toda ação que tem para cima, que a gente faz para cima, a gente precisa ter um fio invisível que puxa para baixo. E que esse entendimento desses vetores de movimento, né, internos e que se traduzem externamente, eles fazem com que os bailarinos e os atores, eles tenham dimensões, eles não são achatados. Então, eu acho que esse é um grande acerto. Você nunca vê o óbvio dessa atuação. Você não vê uma mãe quebrada, chorando. Você vê uma mãe quebrada, que está tentando não quebrar, que está tentando se segurar de pé, que a vida diz, aqui é o momento de você cair, né? A gravidade diz, você vai cair, e o movimento interno dela, essa força interna dela, que se traduz na forma mesmo que ela dá para essa personagem, ele diz para cima, eu preciso ficar de pé, eu tenho 5 filhos para criar. E eu acho que tem uma cena muito icônica do filme, né, que o fotógrafo do jornal vem e fala, vamos fazer uma foto, por favor, fiquem sérios sem sorrir. E ela diz, não, nós vamos sorrir sim, né? Quando a vida espera que a gente vá para baixo, a gente vai falar, não, a gente vai para cima. E acho que essa força que ela ganha vem daí, porque é esperado que uma pessoa quebre e deprima numa situação dessa. Mas existe uma força dentro dela que diz, eu vou fazer o movimento contrário, porque é só assim que eu tenho chance de sobreviver. E eu tenho que sobreviver porque eu tenho que cuidar de 5 crianças. E acho que essa contenção também, ela tá nessa voz dela que tá sempre baixa. Ela é uma pessoa que sempre fala calma, né? Essa voz tá sempre baixa. Só que, repara, gente, se vocês forem reassistir o filme, repara na coluna dela, nesse filme. Parece que ela tá o tempo inteiro fazendo esforço para manter essa coluna ereta. E esse coração inteiro sem quebrar. A tristeza é aquilo que escapa. Ela me parece que ela não... Me parece até pelos depoimentos também que ela deu, ela não faz questão de pontuar para o público que ela tá triste. O Walter também não pede isso para ela enquanto diretor, né? Eu acho que o que escapa da tristeza é de verdade essa tristeza que ela, Fernanda, consegue construir internamente como atriz, assim. E aí eu não tô dizendo nesse lugar, não é de uma emoção que vem da cabeça, desse lugar do tipo, eu vou usar um recurso, eu tenho que ficar triste nessa cena, então eu vou usar um recurso, sei lá, pensar na minha mãe que morreu na vida real, vamos supor, né? Para mim, enquanto atriz também, isso nunca funcionou. Porque eu acho que se aquele pensamento não trouxer uma sensação real para o corpo, aquilo não vai imprimir para a câmera. Não vai imprimir, também não vai imprimir no teatro. Eu acho que é muito mais potente quando você trabalha uma sensação interna, e aí talvez para isso você consiga, se você é um ator que consegue utilizar esse recurso do tipo, vou pensar numa coisa triste na minha vida para chegar nesse estado de tristeza, ok. Mas também acho esse um lugar que pode ser perigoso, né? Assim, porque aí você perde um pouco o que é você e o que é a personagem, né? Talvez você corra o risco de entrar num parafuso ali que não sei se vale a pena, né? Como a gente tem algumas histórias de atores americanos que foram para esse caminho. Mas se você consegue trabalhar internamente essa sensação física mesmo, é físico, você vai imprimir aquilo, assim. Eu acho que a tristeza da Eunice, ela escapa pelas beiradas, você vê ela escapando.
você não vê a atriz pontuando, ela escapa. Então, tem uma cena para mim que isso fica muito claro. Quando ela volta para casa, depois que ela passou 5 dias em cárcere lá com os militares, ela volta para casa e ela abre a porta e vê as crianças dormindo. É engraçado, porque quando eu vi ela abrindo a porta, eu, enquanto espectadora, a primeira coisa que eu esperei foi um sorriso, né? Que eu esperava ver, era um sorriso dela finalmente estar em casa e tá vendo aqueles filhos e tal. O que ela mostra, o que escapa ali sem querer, é uma tristeza profunda naquele olhar. É uma tristeza profunda de quem olha para os filhos, de que não quer que os filhos saibam a tristeza que ela atravessou naqueles 5 dias e a tristeza do que é nunca mais ter um pai e de um pai que foi morto de maneira tão violenta, assim. E é fortíssimo aquilo. É uma tristeza, porque ela não queria estar naquela condição, não queria que os filhos estivessem naquela condição. Mas ela não tem pena de si, né? Não é uma personagem que tem pena de si. Ela tem uma tristeza profunda por a vida ser tão horrorosa. E aí ela, quando ela vai tomar banho, é muito bom aquilo. Porque ela esfrega o corpo não só para tirar a sujeira, ela esfrega muito o corpo assim, e não é só para tirar a sujeira, ela esfrega o corpo para tirar a violência. Eu me lembrei, quando eu vi essa cena, de quando eu tinha 13 anos, eu estava andando na rua e um homem passou a mão em mim, no meio da rua, nas minhas partes íntimas. E aquilo, naquele momento, foi tão violento para mim que eu voltei para a escola. Eu tinha ido almoçar, eu ia ter aula à tarde. Eu voltei para a escola e eu lembro que eu me lavava na pia, assim. Lavava as mãos, os braços, lavava assim, esfregava, 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 como se de alguma forma eu tentasse tirar aquela violência de mim. E aí, quando eu vi essa cena no filme, eu achei isso tão forte, porque o pé dela tá muito sujo, né? E ela não esfrega, ela esfrega um pouco, tira a sujeira, mas ela segue esfregando, daí ela esfrega as pernas, esfrega os braços, né? Aquilo vai chegando até a ficar meio vermelho, assim, porque é isso, essa violência de tudo aquilo que ela atravessou naquele quartel que precisa sair. E aí, voltando para a coisa da contenção, acho que tem um momento que fica muito claro essa escolha da contenção ali, que é a cena em que ela é interrogada pela primeira vez. Ela sente tanto medo, que diz, né, diz que a reação natural de uma pessoa em lugares que ela sente muito medo podem ser 3, né? Ou a pessoa luta, ou a pessoa foge, ou a pessoa congela. E ela não pode nem fugir, nem lutar, né, naquela situação. Ela até poderia, mas provavelmente teria uma consequência, mas também não me parece que faz sentido com essa construção dessa personagem, de quem era essa Eunice na vida real e essa Eunice que a Fernanda Torres dá a vida, né? E aí ela vai travando naquela cena em que ela é interrogada, de tal medida que a boca dela treme, o corpo dela trava, você vê a coluna dela meio dando umas tremedinhas de leve, a voz dela embarga, ela não consegue falar direito, aquela voz não sai direito, ela fala mais baixo, né? Então, aquele medo muito, é um terror mesmo, assim, que não pode escapar, né? E eu acho isso tão bonita, essa escolha, porque eu acho que às vezes os atores se perdem quando fazem demais. Esse é um ensinamento também que um diretor de teatro me trouxe, assim, porque eu tinha uma personagem muito boa nas mãos e muito divertida, e ela era muito engraçada, e ela era toda pomposa, e para aquela personagem fazia todo sentido, assim, na minha cabeça, que eu trouxesse uma voz mais assim. E aí eu fiz aquela cena e ele falou para mim assim, mas você desperdiça a energia, né? Quando você fala desse jeito. Tipo, o texto ele já dá tudo, essa pose dessa personagem, ela já dá tudo, você não precisa fazer essa voz. Fala esse texto reto para você ver o que acontece. E aí, automaticamente, quando eu fiz esse texto sem aquelas todos os apetrechos de voz que eu tinha escolhido, todo mundo se morreu de rir.
porque aquilo chega como uma flecha certeira mesmo no público, né? É uma ação, uma fala, um gesto que não se perde no caminho. Ele direciona para onde ele quer ir, ele aponta e é lançado. Me parece que essa contenção também vai me trazendo, vai trazendo para a atriz essa sensação mesmo, essa sensorialidade interna desse movimento que começa de dentro, ele parte de dentro, né? O Klaus Viana fala assim, num outro trecho do livro: o gesto no balé não deve ser apenas um gesto do balé. É um gesto trabalhado por um ser humano, especialista, e que envolve não apenas a memória daquele corpo, mas o corpo de todos os homens. É claro que tudo isso exige técnica e somente o seu aperfeiçoamento vai permitir ao bailarino chegar a essa memória e a essa emoção comum a todos os seres humanos. É milagroso o que o corpo é capaz de fazer quando deixamos livres após o aprendizado técnico. Infelizmente, mais uma vez, lembremos-nos de que a realidade é outra. A técnica clássica tem buscado, antes de tudo, o ego do bailarino, do professor, do coreógrafo. E da mãe da bailarina, claro. É preciso desarmar tudo isso para que cada um possa encontrar o próprio movimento, a forma pessoal. A forma, repito, é consequência. São os espaços internos que devem criar o movimento de cada um. Um outro momento ele fala assim: foi essa observação que me levou a descobrir que aprendia mais sobre a dança com as artes plásticas. Passei a visitar museus e a observar a articulação, os músculos, o apoio dos corpos. Descobri Rafael, Da Vinci, Modigliani e lentamente comecei a vislumbrar minha própria técnica. Observei de início a posição do dedo anular nas pinturas renascentistas e fiquei fascinado com a relação entre esses desenhos e a postura exigida para as mãos no balé. Em ambos os casos, a certeza de que o movimento parte de dentro e não pode jamais ser apenas forma. Vejamos. Quando você aperta o dedo anular para dentro, sente todo o braço reagir, e é por isso que a mão tem essa postura no balé clássico. O problema é que professores e bailarinos repetem apenas a forma, e isso não leva a nada. O processo deveria ser o oposto, a forma surgir como consequência do trabalho. E aí esse mesmo diretor, uma vez, ele me disse, eu lembro de perguntar algo do tipo, mas como é que eu falo um bom texto direito? E ele me respondeu assim, sei lá, vai tocar trombone. E, e eu entendi, assim, naquele momento, porque às vezes a gente fica achando que a gente vai aprender a falar um texto com um texto, mas talvez a gente aprenda o fôlego que a gente precisa para falar aquele texto tocando trombone, sabe? Às vezes a gente acha que a gente vai conseguir trazer o que um personagem precisa se a gente se conectar com o sentimento daquele personagem. E talvez não, talvez o que a gente precisa é de uma aula de yoga que te ajude a perceber os teus movimentos internos, por exemplo, e como você vai traduzir isso em forma. Como aquele movimento vai ser tão orgânico a ponto de você conseguir traduzir isso externamente, aquilo criar uma forma externa. E acho que é por isso que os atores, né, esses atores que são mesmo desse templo que é o teatro, né, como a Fernanda Montenegro, como a Marília Pêra, eles dizem, né, que bons atores precisam ler, precisam ir ao cinema, precisam ir a exposições, precisam observar sobretudo a vida, né, que o movimento, na verdade, a criação de um personagem, ele começa por essa observação da vida, né, você tá presente, tá atento, tá olhando, tá vendo o que aqueles corpos que estão andando na rua estão te contando, sabe? A vida ela é um grande material mesmo, né, para o ator. A vida e a arte, né? E todos os tipos de arte. E a natureza também. Eu acho que a natureza tem uma coisa que a natureza, ela talvez na nossa sociedade, especialmente para a minha geração, para as gerações mais novas, talvez seja uma das poucas coisas que ensine o tempo mesmo pra gente agora, nessa sociedade tão rápida, né? A natureza, ela ensina o tempo, ela tem o tempo dela, o mar tem o tempo dele, o tempo que ele vai encher, que a maré vai subir, depois que a maré vai baixar. Como ele se altera em relação às fases da lua, quando você tem uma planta em casa e você planta aquela planta bem pequenininha e você começa a ver, né, o tempo que ela precisa para poder crescer e se desenvolver.
como a gente fica quando a gente está na natureza, né? Quando a gente faz um pouco de silêncio, como a relação com o tempo muda também. Em São Paulo, você vive uma semana em um dia, né? Na natureza, em um dia você vive uma semana. O nosso tempo interno também se coloca num outro estado, sabe? Eu acho que às vezes me parece difícil mesmo poder ser um bom ator atualmente, assim, porque tudo exige mesmo da gente uma velocidade muito absurda, né? Para a gente poder conseguir ser ator, para poder. E quando a gente tem dinheiro para fazer, né? Não é o dinheiro que banca o tempo que a gente precisaria, né? Para construir um processo. E a gente precisa ser ator e correr para fazer outra coisa, para poder pagar as contas. E aí a gente ainda tem que produzir para o Instagram, né? Tem que fazer isso aqui que eu tô fazendo aqui agora. E que sorte minha que eu tô falando de um tema que eu escolhi falar de um tema que eu tenho muito apaixonamento por. Mas eu acho que a função do ator, mesmo assim, é resistir, e não no sentido de resistir do eu não posso correr, porque meu filho, se tu não correr, não fizer os corres que você tem que fazer para ser ator nesse país, você nunca vai ser ator. Sinto lhe informar. Mas eu acho que a nossa função é resistir internamente, sabe? É estar presente mesmo, com a vida, né? Aquela coisa que o Krenak fala que a gente tem que ter coragem de ser radicalmente vivo. E para mim, ser radicalmente vivo nada mais é do que a gente estar presente com a vida, a gente tá percebendo nós mesmos, o nosso corpo, a nossa respiração, a forma como a gente pisa no chão, a forma como as pessoas se relacionam, como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente age, como a gente reage aos estímulos do mundo, né? Eu acho que é a obrigação do ator estar presente, assim. Falei, hein? Falei um monte. Mas eu acho que é meio que isso. Eu queria dizer isso, leiam Klaus Viana, assistam e reassistam esse filme, porque eu acho que ele é uma aula mesmo para os atores. E deixem aqui nos comentários da caixinha do Spotify como soou esse episódio para vocês, as contribuições que vocês têm para dar. Deixem aqui também nos comentários no YouTube, para quem está vendo o vídeo inteiro. Eu quero trocar, quero que esse espaço também seja um espaço de diálogo. Espero que eu tenha trazido boas e frescas ideias para vocês e espero recebê-las de volta. Vejo vocês no próximo episódio. Obrigada.